No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre o tema A importância de fomentar a participação das mulheres no setor de tecnologia. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Tatiana Takimoto, que é líder do Mulheres Acate, e também Júlia Machado Pinto, que é cofundadora do movimento Anitas. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Antes de mais nada, Tatiana, então vamos falar para a gente sobre o líder, essa liderança do Mulheres Acate e sobre esse movimento, né? Quando que surgiu e com qual objetivo? A gente completou um ano agora, dia 13 de abril, né? E começou justamente porque eu já estou há 4 anos na Acate, e a gente vê assim que falta esse empoderamento assim das mulheres na tecnologia, né? E as lideranças ainda as lideranças femininas ainda são muito poucas. Então, por isso que a gente tem que fomentar mais, nós enquanto Acate, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, É o berço. é o berço da tecnologia, então a gente tem que dar esse olhar, né? A gente diz que é o olhar da inovação, então é o olhar da liderança da Acate também, mostrar assim para onde que o mundo está indo e para onde que a gente deve ir e como fomentar mais a inovação. E trazer mulheres para a tecnologia é um modo de fomentar a inovação. Então, Relativamente jovem, então, né? Um pouco mais de um ano. um ano um ano de Mulheres Acate. Muito a crescer Tem ainda e a muito, contribuir, né? muito. Para Santa Catarina. E Júlia, o Anitas ele já tem um pouquinho mais de tempo, né? Tem uma história com relação ao nome, que é uma homenagem a uma grande mulher catarinense também, né? E qual foi o objetivo da fundação do Anitas, né? Por que ele surgiu e desde quando que ele acontece? Legal. Eu já trabalho nesse setor de tecnologia há mais de 10 anos. Por mais que a minha formação não seja nessa área, eu trabalhei com gerência de projetos já e há muitos anos eu já venho trabalhando em equipes quase exclusivamente assim, de homens, né? E eu a única mulher. Quando eu comecei a empreender nessa área de tecnologia também, com uma empresa, uma startup, eu também senti essa mesma situação. Eram pouquíssimas mulheres que estavam nessa área, né, predominante de homens, e me juntei com aquelas poucas mulheres ali e a gente começou a conversar como a gente poderia, o que a gente poderia fazer para tentar reverter isso, né, trazer mais mulheres ali, para que fosse um ambiente assim mais propício para a gente, né. Isso já há 10 anos atrás? Em 2015. Em 2015 nasceu as Anitas, um movimento para trazer mais mulheres e meninas para o setor da tecnologia e do empreendedorismo tecnológico, com o super apoio de todo o ecossistema aqui, né? O Sebrae, aqui de Santa Catarina, abriu as portas para que a gente pudesse fazer esses encontros ali, né? Reunir as pessoas, reunir as mulheres que estavam interessadas em falar sobre esse assunto e os homens também, né? Os homens que querem aprender um pouco mais, assim, como eles podem contribuir para que esse nosso ecossistema seja mais diverso. E que correlação você faz com a Anita Garibaldi e a força que a mulher tem que ter nesse setor? Isso mesmo. A gente não sabia o que era quando a gente começou a se reunir, né? Mas logo surgiu a necessidade de termos esse nome, assim, batizar, né? De batizar o movimento. E lembramos da mulher forte aqui do nosso estado, né? Que poderia muito bem nos representar nesse nosso caminho que a gente gostaria de seguir, que foi a Anita Garibaldi, né? Então, a gente ficou bem feliz com a associação assim que as pessoas fizeram a esse nome e no fim até o próprio nome assim acabou trazendo algumas siglas assim que remetem também a essa área de tecnologia ali, o IT, né? A gente sempre tem perguntas nesse sentido assim. Se é uma sigla, Isso, né? isso. Bacana. Tem uma pesquisa recente, Tatiana, do IBGE, que aponta que 20% apenas de mulheres estão inseridas nesse mercado global de tecnologia, isso Brasil. Em Santa Catarina o número melhora um pouquinho mais, chegamos a 25%, ainda muito baixo. Ao que se deve isso, Tatiana? Bom, eu acho que é uma questão muito cultural, a gente vem estudando bastante sobre isso, né? Então, até recentemente, a gente conversando sobre as revoluções industriais, a gente vê que lá naquela revolução onde entraram a era dos computadores, quando eram mainframes ainda, né, as mulheres estavam em maioria, porque eram mulheres que estavam ali nos cursos de matemática e trabalhavam muito com cálculos. Na época dos mainframes, a gente ainda era a maioria. Aí depois, quando chegaram os computadores caseiros, isso caiu bastante pela questão de toda a mídia envolvida. Então, isso é o que a gente leu bastante, né, nos dados, assim, inclusive mundiais, que aí foi muita propaganda para
para os jogos eletrônicos, para tudo que era eletrônico, tudo que envolvia a parte eletrônica de games e tudo mais, era muito voltado para os meninos, incluindo os computadores, né? E as meninas ficavam muito com tudo que era cor-de-rosa, né? As brinquedos de casinha, o fogãozinho, as bonequinhas. E aí as mulheres foram perdendo a vontade de entrar nesse meio. E nas escolas também não havia muito incentivo. Hoje ainda a gente vê que existe uma dificuldade das próprias escolas em incentivarem as meninas a escolherem carreiras de tecnologia. Então são poucas as que entram, né, que têm vontade de entrar, porque já entendem que aquilo é um ambiente masculino, e hoje é mesmo, a gente quer mudar isso, né? Então, a minha filha passou por isso, eu tenho uma filha adolescente, né, que ela fez vestibular há 1 ano atrás, e ela tinha dificuldade em se inserir nas rodinhas dos meninos que estavam querendo entrar para as engenharias. Isso em sala de aula? Isso em sala de aula. Ela tinha dificuldade. Mas ainda assim, com todo incentivo, eu venho da engenharia também, da engenharia elétrica. Eu falei assim, filha, continua, vai tentando, continua, não desiste. E ela acabou entrando então para astronomia. Hoje ela está estudando astronomia. Que bom que ela tinha uma mãe em casa que defendia o sonho, né? Porque poderia, né, desanimar também junto com a filha, porque, como você falou, se na rodinha da escola já é assim, imagina no mercado de trabalho, né? Exatamente. Assusta um pouco. Aí já são poucas as que entram para a engenharia, né? Então, na faixa aí de 15%, 20% são as meninas que entram para as engenharias. Ao longo do percurso, do curso, assim, elas vão desistindo, porque acontece também, muitas vezes, dos professores ali no curso não incentivarem. E até situações assim que eu posso dizer que eu passei, né? Tem 30 alunos e tem 1, 2 mulheres na sala, e tudo que a gente faz errado é o que aparece, entendeu? Os homens parece que não fazem nada errado, mas a mulher errou, fala assim, Tatiana, você fez isso errado. Não destaca as conquistas e sim as... falei assim, poxa, por que tem que ser sempre a Tatiana que fez coisa errada, sabe? Os outros também cometem erros. E isso vai desanimando ao longo, e isso é cultural. Às vezes, os professores nem percebem que isso está acontecendo. E eu acredito mesmo que tem muitos homens que em diversas situações eles não percebem. Inconscientemente, porque é cultural. Inconscientemente são situações que eles não percebem, mas que de alguma forma desanimam a gente. Entendeu? Verdade. E lá no Anitas tem casos semelhantes assim, Júlia? Tem casos semelhantes e a gente sempre trabalha nessa questão de ter mulheres como exemplo, né? A gente viu no caso da Tatiana e da filha dela o quanto isso foi importante, né? De ter uma mulher apoiando a outra e de ter uma mulher servindo de modelo para a outra, né? A gente faz um trabalho bem interessante com as meninas, as pequenas, né? Porque a gente consegue ver, como a Tatiana falou ali na universidade, são poucas mulheres que prestam vestibular para essas áreas de tecnologia, são menos mulheres ainda que entram nos cursos, né? Então, para que essa lacuna não fique cada vez maior, a gente precisa trabalhar com as novas gerações, Até né? porque o vestibular, a escolha do curso já é lá, o ingresso já está para entrar no mercado praticamente, né? Se não ir lá na origem, né? Quando chegar nesse momento, não vai mudar, né? E a gente sempre fala assim, né? Que elas têm exemplos aqui, mas que elas não precisam todas serem programadoras, né? A gente adoraria que elas fossem, né? Porque é um mercado muito interessante, assim, e traz muita questão do empoderamento econômico também para a mulher, que é uma questão muito interessante, né? Mas você pode trabalhar em diversas outras áreas também, você pode ter a sua empresa, mas que você precisa também compreender essa parte tecnológica, que você não precisa saber programar em todas as linguagens, mas que você precisa pelo menos entender um pouco dessa área, assim, para saber o que pesquisar ou para que carreira seguir, né? Muitas meninas aqui que moram tão próximas à SC 401, né, a rota de inovação, mas que nem sabem que existem todas essas oportunidades de trabalho para elas. Então, a gente sempre traz as mulheres que já estão nessa área, tentando trazer as meninas também para fazerem parte disso. Vamos falar com vocês agora a questão da liderança nesse setor, né? Porque a mulher batalha para chegar lá, é complicado, difícil de se manter e tudo mais, mas quando chega lá, tem um outro empecilho, que é a questão da valorização, para que ela chegue até o cargo de liderança, né? A Tatiana até estava falando em off aqui para a gente antes, né? Que tem um percentual muito baixo de líderes mulheres, né? Como é que funciona isso, Tati? Que estão em nível de C-level são 4% somente. 4%? 4%. E aí, em níveis assim de gerência, aí sobe para 15%, mais ou menos. 15%, talvez isso mercado catarinense?
O mercado Não, isso é a nível brasileiro. Brasil e a nível mundial também. A gente está muito parecido com o resto do mundo, tá? Tem algumas iniciativas na Europa e tal que a gente vê que já estão mais à frente. Mas se for pegar pesquisas aí internacionais, a gente está muito parecido. Então é uma questão cultural mundial. E isso vem daquilo que a gente estava conversando a respeito de incentivar desde cedo, para que crie essa... Né? A Tatiana trouxe um ponto interessante que é o videogame, né? Que muitas vezes é uma porta de entrada para esse mundo tecnológico, né? E uma das grandes empresas fabricantes de videogame americana, nos anos 80, por uma questão de posicionamento de marketing deles, pegou o videogame e colocou na seção de brinquedo de meninos. Sim. Imagina uma geração inteira de mulheres que cresceu achando que videogame não era para elas, sabe? E o quanto isso acaba influenciando que as filhas delas talvez também não façam parte desse mundo onde a gente pode observar que a lacuna fica cada vez maior, sabe? Isso foi o que, década de 90? Na década de 80. 80. Essa questão já vem aumentando, essa lacuna já vem ficando maior desde lá. Sim. Que foi também com o início das aberturas das pequenas e agora grandes empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, né, onde ficou muito caracterizada essa questão de liderança tecnológica, o homem branco de 20 e poucos anos que começou sua empresa lá na garagem. Sim. Mas na década de 80 a gente falava muito em console, né, em videogame. Hoje a gente tem, além do computador, a questão dos aplicativos também, né? Isso já deixa um pouco mais diversificado. Muda um pouco esse cenário com a questão dos aplicativos? Acho que muda sim, né, Tatiana? Acho que tem sim. muito mais possibilidade de você conseguir fazer alguma coisa assim um pouco mais rápido, né? Onde você não precisa montar, às vezes, um sistema inteiro, uma estrutura inteira, uma empresa inteira. Você consegue desenvolver um aplicativo e já começa a validar aquele projeto, né? Você consegue errar mais rápido, digamos assim, né? Acho que sim. Essa questão de portabilidade, né? Trouxe mais facilidade para os negócios e para as oportunidades também para as pessoas. E apesar de todas essas dificuldades que a gente vem falando, né, para as mulheres se inserirem no mercado, tem uma pesquisa do Booking.com que diz que as brasileiras são muito entusiastas com relação à presença feminina no setor de tecnologia. Essa pesquisa aponta que está em segundo lugar, né, no mundo, perdendo apenas para as mulheres indianas. Então tem muita vontade por parte das mulheres, mesmo as que não participam do setor de tecnologia, mas que incentivam essa participação feminina, mas isso não se reflete em números, né? O que falta, será? Falta muita coisa. Falta, acho que também isso não partir só das mulheres, né? Acho que talvez a gente sempre fala, né, Tatiana, dos homens também fazerem parte disso, né? Deles também acharem que o problema é deles, né? Assim como eu acredito que a questão de diversidade, né? Não falando só de gênero, mas a diversidade racial também, né? A gente não... O racismo, essa questão do racismo não é um problema dos negros, né? É um problema de todos nós, assim. Então, como a questão de gênero não deveria ser um problema só das mulheres, né? Deveria ser de toda a sociedade. Acho que é isso que falta. Nós, mulheres, a gente já está trabalhando fortemente, né, Tatiana? Para mudar esses números, para cuidar que as novas gerações aí preencham essa lacuna, né? E acho que os homens também precisam fazer parte disso para a gente conseguir virar o jogo. Eu digo que o Dia Internacional da Mulher é o dia da resiliência feminina, porque, olha, a gente não desiste, a gente está lá, né, Júlia? Todos os dias a gente está batalhando por isso, incentivando outras mulheres a entrar na tecnologia e incentivando os líderes homens também, né? Os homens que estão na liderança, que eles precisam olhar e identificar todos os problemas que existem em suas empresas. É uma bandeira do homem também. É uma bandeira do homem também. Ele tem que entender que mulheres em suas empresas assim vão trazer mais inovação pela questão da diversidade. Então, são pessoas com histórias diferentes, com ideias diferentes, e essas ideias diferentes somam com as ideias dos homens, e daí vem a inovação. Então, eles precisam entender isso, precisam ver números que comprovam que as empresas crescem mais pela diversidade que existe dentro da empresa, né? E olhar para a empresa, olhar para a cultura da empresa, olhar para os comportamentos das pessoas, como que elas estão se comportando em reuniões assim, onde tem muito homem, uma mulher às vezes, né? É muito comum no setor tecnológico assim ter uma reunião com 10, 15 homens e uma mulher. Então tem que dar voz para essa mulher, né? Tem que dar oportunidade para essa mulher falar, para expor suas ideias.
oportunidade de carreira também, né, que muitas vezes, pela questão cultural, nem pensa em colocar uma mulher na liderança, mas por que não, né? Bacana. A gente falou de liderança, você também citou a palavra resiliência, né? Se hoje já é difícil, imagina 17 anos atrás, né? A gente vai mostrar agora uma reportagem da nossa repórter Leneza Kras, que conheceu o exemplo da Rosana Branas, que há 17 anos atua no mercado de tecnologia, inclusive já liderou uma equipe com mais de 40 pessoas, é um exemplo mesmo, né? E a gente vai ouvir um pouquinho então na reportagem de Leneza Kras. No Brasil, as mulheres representam apenas 20% dos mais de 580 mil profissionais no mercado de tecnologia da informação, segundo dados do IBGE. Seja pela falta de incentivo ou inúmeros outros motivos, a profissão não está entre as mais almejadas pela maioria das jovens do sexo feminino. Eu não sei direito, mas eu pretendo seguir alguma coisa assim voltada para a área de química ou algo do tipo. Eu quero abrir uma empresa em geral de administrativo, sendo negócios em tudo, sabe? Não é só um cargo específico, em vendas, tudo. Eu pretendo seguir a carreira de psicologia, ser psicóloga. Apesar dos grandes desafios com relação à participação feminina no mercado tecnológico, muitas mulheres que escolheram a área de tecnologia alcançaram um papel de liderança no setor. Rosana é formada em Ciências da Computação e há 17 anos atua na mesma empresa, atualmente na área de desenvolvimento de software. Estou super feliz ali na equipe, né? É uma equipe bem agradável de trabalhar, não? A gente se completa muito, assim, né? Aliás, trabalhar em equipe é uma das grandes habilidades que a gente tem que adquirir em desenvolvimento de software, né? Para Rosana, a insegurança feminina é uma das principais barreiras que tem dificultado sua ascensão a determinados postos, em sua maioria liderados por homens. Eu acredito que ela tem que, primeiro, conseguir quebrar essa barreira e perceber que, na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente queira, né? Basta a gente se empenhar e não desistir na primeira dificuldade, né? Porque a verdade é que é uma profissão desafiadora, né? Aprender lógica de programação não é uma coisa trivial, né? Então, você tem que se esforçar um pouco no início para entender como é que as coisas funcionam, passar por essa barreira que a gente todas conseguem, né, aprender e se desenvolver na área de desenvolvimento de software. Legal esse exemplo da Rosana que a gente acabou de assistir, que mostra, né, que é possível chegar lá e permanecer, né? Porque não só chegar lá, permanecer, eu acho que é mais difícil ainda, né? E sim, e é interessante o trabalho que a Rosana faz nos eventos também, né, Tatiana, falando sobre essa questão também das mulheres, ela cada vez mais presente, assim, e também, assim como nós, tentando trazer mais mulheres para essa área, né? É fonte de inspiração, né? Então, essas mulheres que passaram por tudo isso, né, que com certeza aconteceram várias coisas na carreira dela e essa questão da resiliência que a gente estava falando, né, de nunca desistir. Então, mulheres assim são fontes de inspiração. E são mulheres assim que a gente traz para conversar com as meninas mais jovens, para serem mentoras, para palestrar, para incentivar, para motivar. Ok. A gente vai dar uma breve parada aqui no Santa Inovação e volta no próximo bloco. E no próximo bloco a gente vai falar como que Santa Catarina pode melhorar tanto no setor público e privado para aumentar essa participação feminina no setor de tecnologia. Voltamos já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TVAL. A gente está recebendo aqui no programa de hoje Tatiana Takimoto, líder do Mulheres Acate, e Júlia Machado Pinto, que é cofundadora do movimento Anitas. A gente estava falando e fez uma deixa ali no bloco anterior, falando de como incentivar mais a participação feminina em setor de tecnologia aqui em Santa Catarina. A gente fala tanto em setor público quanto em setor privado. O que vocês sugerem?
é levar as mulheres como fonte de inspiração. Levar as mulheres que já passaram, as empreendedoras, as intraempreendedoras também, né, que estão em carreiras da tecnologia, para conversar com essas meninas que estão ingressando nas carreiras. Inclusive as meninas que já estão nas engenharias, para que elas não desistam. Né, isso também é importante. Cases de sucesso. Cases de sucesso e até de insucesso também. Falar, olha, eu passei por este problema, então pode ser que você passe por ele também, mas se eu conseguir passar por ele, se eu conseguir chegar onde eu estou, você também consegue. Então é essa questão que eu acho que é importante. E incentivos das empresas ou do governo, tem algo que pode ser feito que ainda não foi feito? Das empresas, a gente acredita muito em criar espaços, né? Criar espaços de diálogo sobre essa questão de liderança dentro das empresas é muito importante, né? A gente já consegue observar, né, Tatiana, em empresas aqui de Floripa, assim, que a gente consegue acompanhar um pouco mais de perto o quanto isso já acontece dentro das empresas, né? O quanto as mulheres fizeram essa solicitação, né? Foram atrás de buscar espaços para que elas pudessem falar sobre esse assunto, sobre liderança, sobre negócios e o quanto elas já são mais fortalecidas depois que fizeram isso, né? Outra questão que a gente estava falando também é da empresa criar canais para que essas mulheres consigam se comunicar, assim, muitas vezes quando acontece algum caso de assédio ou algum caso que elas não se sentiram confortáveis em alguma situação, como elas vão proceder, né? Como elas vão ter voz, assim, para esse sentimento delas. Então, as empresas criarem algum mecanismo para que elas possam entrar em contato, possam falar com alguém. Isso é uma questão muito importante, né? Para que elas vejam que aquilo não vai ficar, essa história ela não vai precisar engolir, não vai ficar por ali, né? Isso vai ser porque às vezes adiante. ela não tem no ambiente de trabalho dela com quem desabafar, com quem conversar, porque às vezes é a única num setor trabalhando ali, e isso é um dos motivos que faz abandonar de repente a carreira em tecnologia, né? Faz. Com certeza, assédio moral, assédio sexual, essas coisas que às vezes acontecem nas empresas, com certeza é motivo para abandono, assim, da profissão. E esse é um assunto que a gente tem que abordar mais e não de forma superficial, porque às vezes, agora eu falo do outro lado aqui, né? O homem acaba falando alguma piadinha, alguma coisa que acha que não está ofendendo. E a mulher às vezes não expressa que foi ofendida, mas aquilo fica guardado e faz, né? Fica guardado e faz com que ela abandone realmente, né? Isso é importante a gente falar tanto para o homem quanto para a mulher, que ela tem voz sim e que ela pode buscar, né? Sim, as empresas acabam perdendo grandes talentos em função disso. Eu tenho conhecimento de mulheres muito jovens, mas que estão super preparadas para o mercado de trabalho, que já enfrentaram algumas questões dentro da universidade, mas que conseguiram se formar e quando chegam no mercado de trabalho elas veem que não é diferente, sabe? Que é ainda mais difícil, né? Então elas acabam indo para outra área, acabam abandonando o caminho que elas escolheram por ser um ambiente muito tóxico, né? Muito competitivo e acaba influenciando no desenvolvimento profissional dela. Então, é muito importante que as empresas estejam preparadas para ter esse olhar de acolhimento e de entendimento sobre essa situação, assim, e que as pessoas também, às vezes, perguntem, né? Se você está em dúvida se essa questão está ofendendo, você pergunta, você fala, isso ofende você, né? Não custa perguntar, eu acho, hoje em dia, né? A gente fala muito tá falando muito do politicamente correto, né? Mas acho que o perguntar também nunca é demais. Às vezes a empresa não sabe como ajudar, como contribuir, tem até o interesse. Aí que entra o papel da Anitta, do Mulheres Acate, que vocês estão também disponíveis, não só para a candidata, para o interessado, mas para as empresas, de repente, também um bate-papo, um painel, uma palestra, algo que possa contribuir para essa empresa também, ou não. Sim, com certeza. E aí entra o empoderamento feminino também, né, Júlia? Da questão da gente empoderar a mulher no sentido de dar mais força mesmo, para ela se sentir para ela se sentir à vontade de chegar e dar um feedback para um homem. Porque às vezes a gente fica meio inibida, né? Não se sentir menor. Não se sentir menor. Às vezes a gente até se sente diminuída, assim, mas apesar disso, chegar e falar, poxa, o que você falou para mim, eu não gostei por causa disso, disso e disso, então, por favor, não faça de novo, né? Porque eu me senti assim. Porque às vezes os homens não sabem que estão causando isso na gente. Então, o feedback para o homem é importante também. Educar mesmo. Né? Educar, isso é muito importante. Então, a gente tem casos ali na ACAT de empresas, né, onde as mulheres conseguiram fazer isso, conseguiram dar um feedback e os homens, poxa, é verdade, eu não tinha reparado. Só que para a mulher fazer isso, ela precisa de coragem.
precisa quebrar uma barreira, né? E aí é que entra a Anitas, que entra a Mulheres ACAT, porque daí a gente vai lá, entendeu? E é um trabalho A gente constante incentiva também, né, Tatiana? Sim. A gente vê bastante empresas, assim, às vezes nos procurando para falar sobre essas questões, somente ali na semana do Dia Internacional da Mulher, sabe? Para cumprir tabela, né? Para cumprir tabela, mas a gente fala da importância de ser um tema constante, assim, sabe? A gente precisa falar sobre isso para que a gente consiga desenvolver essa cultura dentro das empresas, sabe? Não adianta uma empresa contratar mulheres desenvolvedoras se quando elas vão chegar naquela empresa o ambiente não é bom, não é favorável para elas, é um ambiente machista. Sim. Essa mulher não vai ficar. Esse novo olhar que eles trouxeram para dentro da empresa deles não vai ficar ali, ela não vai trazer as novas ideias. Daqui a pouco o empresário vai pensar, não contrata mulher porque ela não fica no posto, mas por que ela não está ficando, né? Olhar um pouco para dentro, né, da sua organização, assim, até um pouco antes de talvez pensar isso, de trazer esse novo olhar, primeiro olhar para dentro, assim, como nós somos de verdade aqui para receber essas pessoas com vidas diferentes, assim, né? Agora vamos falar de uma outra questão, que é uma exclusividade do mundo feminino, assim, né? Que não deveria ser, que é uma questão cultural. Isso a gente também debateu antes ali, né? A mulher jovem, quando entra no mercado de trabalho, está entrando com todo o gás ali, tudo, e a empresa também, né? Tá incentivando isso. Mas existe aquele preconceito ainda, principalmente dos homens líderes, de que a mulher vai se ausentar mais do trabalho, né? Por questões de gravidez, o filho ficou doente e tudo mais, ainda tem essa questão cultural. Ou a mulher foi promovida e precisa sair do país, aí o homem não pede a demissão do emprego dele porque não pode acompanhar a esposa que está crescendo profissionalmente. Sim. Essa barreira existe, não existe? Existe. Existe e a gente está numa forte discussão já há alguns bons anos aí sobre como as empresas vão se preparar para isso, assim, né? A gente já vê alguns movimentos aqui de empresas, por exemplo, que criaram uma sala de amamentação para as mulheres que retornam da licença maternidade e poderem usufruir desse espaço para você não precisar interromper ali esse vínculo tão forte que é o dar de mamar, né? Enquanto você também quer trabalhar, porque as mulheres precisam ter essa opção, né? De querer voltar ao trabalho ou de ficar em casa cuidando das crianças. Você tem uma né? filha pequena, né? Tenho uma filha pequena. Não sofreu isso? Não sofri. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço, assim, e eu acredito que a minha filha vai se orgulhar de tudo que eu faço, assim, né? De todas as coisas excepcionais, assim, que eu estou fazendo para construir um futuro melhor para ela, né? Para nós todos. Mas é sempre uma questão importante, assim, né? Que a mulher precisa de muito auxílio nessa etapa da vida dela, assim, né? São muitas questões ali sensíveis que, no fim, influenciam a formação de um novo cidadão, sabe? Então, se as empresas não estiverem atentas, não criarem formas de acolher essa mulher, ela não vai querer voltar para o trabalho, né? Isso também não somente da gerência, assim, mas dos próprios colegas de trabalho, daquela equipe dela, assim, né? De que uma mulher que está nessa fase, ela precisa de um pouco mais de atenção, ela precisa um pouco mais de ajuda, sim, mas isso não quer dizer que ela não seja capaz de exercer o seu trabalho, de continuar sendo uma ótima profissional. Ela só agora tem mais trabalho ainda para fazer, né, para cuidar de uma outra pessoa. E nada impede de inverter também, né? Não é nem inverter os papéis, né? Mas é uma questão de contribuição do homem também, né? Do pai de família. Participar de forma ativa quando há necessidade de uma mãe seguir uma carreira, por exemplo, né? Exatamente. De buscar e levar na escola, e, enfim, atitudes corriqueiras que a mulher acaba assumindo, né? E que o homem não tem demérito nenhum em assumir. De novo, a questão cultural. Né? De que a mulher é a responsável pela criança e quando a criança fica doente é a mulher que tem que cuidar. E a gente estava falando também de viagens, né? Isso dificulta a ascensão na carreira. Né? Então, para a mulher assumir um cargo de liderança, quando tem filhos, ela pesa isso também, não coloca só em promoção, na balança. Né? Como em eventos e participação. Eventos, isso, tudo é colocado na balança para viagens de negócios. Isso tudo é colocado na balança quando se tem um filho, por conta dessa questão cultural. Porque se é o homem que precisa viajar, ele simplesmente vai. Se é um homem só informa, né? Só informa, estou indo. Né? Se o filho está doente, ele não pensa duas vezes, vou deixar de trabalhar para ficar com o filho. Não, a mulher está ali para cuidar do filho. Entendeu? Mas a mulher falta o trabalho. Então, é questão cultural, é questão da gente ajustar, né, as coisas. Assim. Vai demorar um pouquinho ainda para mudar, né? Mas se não começar, não muda, né? Isso mesmo, mas a gente vai ficar falando sobre isso também e
e acho que falando sobre os casos que estão funcionando, né? Sobre as pessoas que estão conseguindo resolver essa situação, acho que a gente precisa aprender uns com os outros em como resolver isso. Troca de experiências, né? E começando lá na origem, né? O Anitas, ele promove, né? Ou participa de um concurso com crianças e jovens mulheres, né? Explica um pouquinho mais desse concurso, como é que funciona a partir de 10 anos de idade, né? Isso, é uma competição mundial. A gente já está na 4ª temporada aqui em Florianópolis e ano passado, no mundo inteiro, mais de 18 mil meninas participaram. É mundial. É mundial. É uma competição onde elas se reúnem em times e com a ajuda de uma mentora desenvolvem um aplicativo para celular, fazem um plano de negócios, fazem uma apresentação, que é o pitch, né? Pensando em como resolver os problemas da nossa sociedade usando tecnologia. Elas têm lá as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então elas pensam em como eu vou resolver a questão de igualdade de gênero, questão de bom uso da água, dos recursos, questão de animais abandonados. Então elas fazem aplicativos, desenvolvem negócios pensando em como resolver essas questões. Aqui em Floripa a gente tem uma das etapas regionais, né? E depois esses times vão concorrendo virtualmente até chegarem lá nos Estados Unidos. São selecionados 10 times de cada categoria, onde também elas apresentam seus trabalhos, passam uma semana lá visitando as empresas de tecnologia da região e de lá sai a vencedora, né? Aqui em Floripa nós temos grandes parceiros, a Escola de Programação que dá a bolsa de estudos para elas, né? Incentiva, né? Que incentiva também. Então a gente já tem meninas que começam com a gente com 10 anos, começaram com a gente com 10 anos lá no primeira edição do programa. Ela ganhou a bolsa de estudos na Escola de Programação e hoje ela já trabalha com 14 anos na equipe de desenvolvimento de uma das maiores empresas de tecnologia aqui da região, sabe? Sim. A gente consegue ver com esse programa, o Technovation Challenge, a mudança acontecendo, assim, sabe? Por mais que essa lacuna ainda esteja tão grande, a gente consegue ver essas meninas entrando e nos enche de orgulho. Uma criança, adolescente ganhando um concurso mundial, muda a visão até no seio familiar, né? Tipo, o incentivo para essa criança, para esse adolescente continuar nessa carreira, porque é um talento que não pode ser desperdiçado, né? E, inclusive, ela falava assim que ela queria ser médica, né? Mas depois que ela começou a fazer o Technovation, ela disse que agora já considera trabalhar com desenvolvimento ou, quem sabe, empreender e ter o próprio negócio dela. Isso é muito bacana. E, às vezes, médica de tanto ouvir falar, porque é uma carreira tão comentada e falada, né? Que às vezes ela não conhecia o lado da tecnologia e que abriu os olhos. Você falou que a sua filha na escola foi diferente, né? Ela já tinha esse interesse, né? Essa predisposição para a tecnologia e foi sendo desestimulada aos poucos. Mas imagina ela participar de um concurso como esse, sendo vitoriosa, já muda a visão em sala de aula, muda a visão, né? Dentro da família. A autoestima, né? Fica mais elevada. Lógico, tudo isso ajuda. Uma viagem internacional já com essa idade. Esse ano aqui em Floripa foram 108 meninas inscritas e 64 mentores. Então a gente tem bastante gente se encontrando no Sebrae todos os sábados de fevereiro a abril. Agora a gente está no finalzinho da competição. E todas essas meninas, todas as 108 inscritas, elas acreditam que elas vão chegar lá na final nos Estados Unidos. E a gente trabalha bastante para que elas... agora não chegamos ainda. Ainda não, a gente teve quase um time, mas quem sabe esse ano, né? Esse ano, quando? Que mês? Termina a temporada agora de trabalhos em abril e em agosto a gente fica sabendo quais os times que vão ser selecionados para participar. Em agosto a gente vai ficar sabendo, então. Assim, vamos esperar novidades. Em agosto aí. Falando em incentivo à participação feminina, a gente foi até uma empresa que desenvolve a questão da realidade virtual, realidade aumentada, né? Uma empresa aqui da Grande Florianópolis, que faz justamente esse incentivo da participação feminina dentro de uma startup. Vamos conhecer a matéria de Leneza Kras. Que a necessidade de inclusão e diversidade de gênero no mercado de tecnologia é crescente, isso é inegável. Porém, segundo dados da ONU, apenas 25% da força de trabalho da indústria digital é representada por mulheres. Nesta startup, homens e mulheres trabalham em condições de igualdade. A equipe atua no desenvolvimento de soluções transmídias, como realidade virtual, realidade aumentada, desenvolvimento de games, arte e animação. Na direção,
uma jovem representante do sexo feminino. Para Luísa, a posição de destaque é resultado de muita dedicação. Há algum tempo já eu estava trabalhando nessa área, então eu tive bons mestres, assim, o meu ex-chefe foi uma pessoa que me treinou bastante, depois fui buscando cursos de especialização, tive oportunidade dentro dos meus outros sócios, eu acho, por mostrar essa vontade e ir atrás, e há um aprimoramento contínuo, né? As mulheres têm conquistado cada vez mais papéis de liderança no mercado de trabalho. E no setor tecnológico não é diferente, mostrando que o importante é a competência. Na opinião do diretor de criação, a presença feminina enriquece o ambiente de trabalho. Eu vejo como é rico a presença das mulheres em todos os ambientes. Na verdade, a gente não deveria pensar que existem segmentações para ocupar. É triste pensar que no segmento de tecnologia, especificamente, que a gente fala, tem, assim, a presença é muito pouca por vários aspectos, né? A gente tem um aspecto, são vários, né? Sociais, de educação e tal, mas do que a gente vive hoje aqui, a gente consegue notar e perceber o quanto é rico essa influência, assim, das mulheres no nosso dia a dia. E eu até não faria distinção, na verdade, são pessoas que são talentos, né, como todos, e eu, por exemplo, sou super feliz e sou super, privilegiado de trabalhar com mulheres realmente incríveis, né? Uma pesquisa da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia aponta que apenas 27,2% dos empreendedores na área de tecnologia da informação são mulheres. Apesar de o número ainda ser baixo, esta é uma realidade que aos poucos começa a mudar em Santa Catarina. Que bacana essa participação feminina, né, dentro dessa startup, né, dessa empresa que está iniciando agora e que já enxerga, né, a mulher com esse valor todo, né? O que vocês têm a somar disso que a gente assistiu agora? A Luísa, ela faz parte do grupo Mulheres ACAT desde o início. Né? Então, a gente acompanha aí a evolução da Plot Kids, a gente acompanha a dificuldade também na seleção das mulheres, né? Porque, querendo ou não, ainda somos, né, estamos em menor número no mercado. E é muito gostoso de ver, assim, sabe, que a gente tem startups se preocupando com isso. E essas startups motivam as outras startups a fazerem a mesma coisa. Então, já temos outras startups na nossa incubadora lá na CAT que também estão se preocupando com essa questão de contratar mulheres. E aí, mesmo com a dificuldade de encontrar essas mulheres, eles não desistem. Falam assim, não, a gente vai continuar procurando. E isso é muito importante. Bacana. Você falou da startup, a gente entrevistou em um dos programas aqui que já passaram aqui na TVAL, né? O Marcos, né, que é... O Litbal. O Litbal, isso, que é vice-presidente financeiro lá da CAT. Ele falou que são 15 startups atualmente lá, né? Dessas 15, quantas são comandadas por mulheres? São 3. 3 de 15? 3 de 15. Que tem sócias mulheres, né? E, se não me engano, é só uma que está em cargos de CEO. Tem como melhorar esse número também, né? Tem. Falta incentivo, né? De repente, para que mais se candidatem, né? Para que na hora da seleção a gente possa ter um número mais semelhante. Talvez não 50-50, mas que aumente um pouquinho dessas 15, que 5 sejam comandadas por mulheres, então, né? A gente trabalha para um isso, trabalho... assim, é um trabalho de incentivo mesmo, de motivação, para que as mulheres acreditem em si, que tenham mais autoconhecimento, falem assim, eu posso me empreender, eu posso liderar. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos. E ali na matéria também, né, Júlia? A gente viu que tem homens também que enxergam esse valor da mulher. A gente está falando tanto, né, batendo no homem aqui também, mas a gente tem exemplos positivos também, né, que incentivam colegas de trabalho, né, nesse ambiente. Sim, né? e conversando com os homens, principalmente dessas áreas assim mais técnicas, né, de engenharias e tudo, eles sempre falam o quanto as mulheres parecem ser não digo até mais inteligentes, assim, né? Mas elas são muito boas nas áreas, assim, muito melhores do que muitos homens, assim. Eles, às vezes, não conseguem entender muito bem por que isso acontece, né? Por que mulheres tão boas não ficam, né, nessa área, acabam não saindo. Então, a gente acho que tem até... Não digo uma sorte, assim, né? Mas nós somos muito bem recebidas aqui pelos homens no ecossistema, tanto
do Sebrae quanto da CAT, né? O próprio Marcos, o Alexandre lá do Sebrae, são homens que estão junto com a gente sempre tentando entender como eles podem nos ajudar, né? Respeitando sempre o nosso protagonismo, né? Lembrando do nosso lugar de fala, Tatiana, mas sempre pensando em como eles podem nos ajudar a virar esse jogo aí, porque eles também entendem a importância de ter esse ambiente mais diverso, assim, né? Com esses novos olhares. E a gente tem o Mulheres ACAT, Anitas, e qual a importância de ter mais grupos como este, tanto Mulheres ACAT como Anitas? Quanto mais melhor, assim. No estado, vamos falar do estado aqui de Santa Catarina. São poucos grupos ainda que lutam por isso, né? Tem um ano Mulheres ACAT, desde 2015 aqui o Anitas. Vamos expandir isso, né? Eu acho super importante, porque quanto mais mulheres falando sobre isso, mais a gente vai agregar outras mulheres, né? E mais a gente vai criar essa questão da conscientização de um todo, assim, de homens e mulheres também, né? Porque a gente estava falando da cultura da mulher cuidar das crianças, mas a cabeça da mulher precisa mudar também. Ela precisa chegar para o marido e dizer, você também vai cuidar do filho. Então, quanto mais a gente propagar essa ideia, essa mudança de cultura, mais rápido a gente vai conseguir. E, nossa, os números aí não são muito... A gente fala aí em igualdade de gênero nas empresas para daqui a 120 anos. 120 anos. Se continuar no mesmo no andar da carruagem, vai demorar muito mais até do que isso. Assim, é muito retrocesso nessa área. Então, por mais que a gente já trabalhe bastante, né, Tatiana? A gente fala sempre com as meninas, assim, com o pessoal mais jovem, que elas também precisam continuar esse trabalho, sabe? Para que essa lacuna não fique ainda cada vez maior, mais anos se passem para que a gente não precise mais falar sobre isso, né? Para que no futuro não tenham líderes mulheres, que tenham apenas líderes. Acho que é aí que a gente tem que chegar. Exatamente. A gente vai continuar esse papo aqui com a Júlia e com a Tatiana no próximo bloco. Tem muito que falar ainda. Eu quero saber de vocês uma questão aí de mulheres na liderança no bloco que vem, que parece que aumenta a questão da produtividade e até do faturamento das empresas aí, que daí já mexe no bolso, quem sabe interessa um pouquinho mais, né? Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco aqui do programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação, falando agora a respeito da questão de mulheres na liderança. Inclusive, isso a gente não está falando da boca para fora. Tem pesquisas que apontam que a mulher na liderança aumenta em até 40% o crescimento das empresas. Isso é um bom motivo para ter mulher na equipe, né? É a questão da diversidade que gera inovação, né? Pessoas diferentes com ideias diferentes vão gerar inovação. E isso vem de pesquisas assim, tanto brasileiras quanto internacionais. Então isso é realmente um dado assim importante para levar para as empresas e mostrar como isso faz diferença no faturamento das empresas. Então, no lucro. A gente não está falando aqui em formar a equipe 100% feminina, mas sim da participação, da igualdade no setor, né? Porque você estava falando no intervalo aqui que às vezes a empresa fala, mas eu tenho metade é mulher, metade é homem, mas vai ver lá no setor de tecnologia. Isso, e já tem pesquisas que mostram também que as mulheres são as principais consumidoras de tecnologia, mas elas não são quem produzem essa tecnologia. Então, acho que a gente pode pensar um pouco mais além, né? O que os homens estão produzindo para que as mulheres consumam nessa área, sabe? Acho que cada vez mais a gente precisa ter esse olhar de pensar em ter mulheres e pessoas de outras raças, né, e outras situações socioeconômicas também, para poder pensar em como as pessoas vão usar esse produto de uma forma diferente
diferente, como elas podem receber o melhor serviço. Se você não está ali com aquela dor, fica difícil você desenvolver um projeto, um sistema, né, sem ter esse olhar mais específico de quem está passando por aquilo ali, né? Então, as empresas têm esse papel de trazer esses novos olhares para dentro dos seus negócios, né? E também o papel de ajudar na formação dessas pessoas, né? A gente tem aqui diversos movimentos, né, Tatiana, que ensinam mulheres a programar, ensinam meninas a programar, também dão conta de trazer essa questão do empreendedorismo, né, de preparar as mulheres para empreender, mas a gente não consegue fazer isso sozinha, né? A gente precisa que as empresas sejam nossas parceiras para que a gente consiga entregar pessoas super bem formadas assim para o mercado, né? Bacana. E a gente tem no Instituto Federal de Santa Catarina aqui um curso voltado exclusivamente para meninas, né? Um curso de robótica. Queria que vocês falassem o porquê desse curso exclusivo para meninas, né? E como é que está esse curso assim em termos práticos, né? Então, esse é uma iniciativa do IFSC mesmo, né? E a gente ficou sabendo até para a questão da Mulheres Acate, como que a gente poderia apoiar. E é exclusivo para meninas, para que elas tenham um ambiente confortável, seguro, de confiança, onde elas possam expor todas as suas dúvidas com relação à tecnologia sem medo de errar, sem medo de ser feliz, sem medo de aprender. E é um ambiente assim seguro, realmente, né? Onde elas podem evoluir na questão da robótica, junto aos professores e junto aos coordenadores ali do IFSC. Ali, durante o curso, só meninas, mas quando parte para o mercado de trabalho, daí... Então, não é para excluir os meninos, né? Ao contrário do que as pessoas possam pensar. Acontece que os meninos já vão naturalmente para essa área de tecnologia, né? Então, a gente precisa dar uma forcinha a mais para que as meninas também se interessem por isso, né? E acho que também isso é um resgate bacana, assim, de estarmos entre mulheres, né? Talvez muitas dessas meninas nunca tiveram essa oportunidade, assim, sabe? E isso desfaz muitos mitos, né? De que trabalhar entre mulheres não dá certo, de que essa competitividade, rivalidade entre as mulheres é muito forte, né? Acho que a gente consegue também mostrar para elas que não precisa ser assim, sabe? A gente pode nos ajudar, construir juntas. Isso, construir juntas, assim, e buscar um lugar melhor pra gente, sabe? Acho que isso tem um papel importante, assim, de a gente criar esses ambientes, né, seguros. E esse curso lá do IFSC é um exemplo também para outros grupos femininos, né? Isso mesmo, que a gente espera que se espalhem pelo estado e pelo Brasil, né, Tatiana? Com certeza. Eu já ouvi alguns homens falando, mas é clube da Luluzinha, né? Porque está segregando, né? Mas é justamente por isso, assim como essas meninas, né, de 10, 14 anos precisam desse ambiente seguro, muitas de nós, adultas, mulheres, também precisamos de um ambiente onde a gente possa falar livremente sobre os nossos problemas, que são problemas comuns, e como achar solução para isso, né? Como colaborativamente a gente achar soluções para esses problemas que a grande maioria passa. Então, por isso que existem esses grupos femininos. Não é com vontade de segregar os homens e afastá-los, né, de nós, não. Mas é para a gente se empoderar. Tati, Júlia, esse assunto eu fico até um pouco assim de falar, mas como a gente conversou previamente, eu me sinto um pouco mais à vontade. Mas ainda existe no grupo de trabalho aquele homem que pede, pega o cafezinho, chegou a marmita, vai lá buscar só porque é mulher? Sim. A ata de reunião, né? Às vezes você anota a ata só porque você é mulher. Não precisa, né? Não precisa. Então, tem algumas situações assim que as mulheres passam. É normal até acontecer. Ainda mais no setor de tecnologia que tem muito homem. Então, chegou a marmita na porta da empresa, fulano vai buscar. Então, ele sempre... É questão cultural. E na reunião isso acontece também? Questão de ideias, né? Aquelas ideias que todo mundo, é geral, todo mundo consente que é uma ideia fantástica, mas partiu da boca de uma mulher. Não é tão valorizada? Às vezes eles nem escutam. Não sei, escutam? Eu acho que não escutam. Ou escutam, mas não ouvem. Já aconteceu não com processam. você? Já aconteceu. Algumas vezes. Né? Então, que a gente fala, expõe a ideia, ou expõe a situação, a solução que você queira dar para aquele problema. Aí a conversa continua, daqui a pouco o homem fala a mesma coisa. Que ideia boa você teve. Aí a gente fica assim, poxa, mas eu já tinha falado sobre isso. Caramba. Né?
Isso acontece bastante. E essa é muito uma questão cultural também, né? De nós mulheres não querermos, aliás, não querermos não, né? Nós somos criadas para não causar problema, né? Para não incomodar, para aceitar as coisas, né? Não gerar conflito, justamente. E isso acaba refletindo no nosso comportamento profissional, né? E o que fazer nessa hora então, Júlia? Fala mais alto, engole seco? Acho que não precisa falar mais alto e nem engolir seco, né? Acho que, como eu falei antes, assim, você precisa falar. Claro que eu tenho dito ultimamente para as colegas, assim, que cada vez mais a gente precisa se preparar para esse momento, porque às vezes você pega tão desprevenida, assim, que você ou acaba falando mais alto ou fica quieta de tão chocada, né? Mas acho que tem que ser, a gente precisa exercitar isso, de falar na frente do espelho, para você mesma ali, como é que você pode reagir numa situação dessas, ou perguntar para uma colega como ela reagiu quando aconteceu isso, sabe? Ter outros exemplos e estar preparada porque esse momento vai chegar. E como você vai reagir, como você vai solucionar ele, está ligado quanto você se preparou, né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, de se prepare porque esse momento vai chegar. Exatamente. A gente sabe que vai acontecer. Então, a mulher, quando ela se prepara para uma reunião, ela não se prepara só com conteúdo, só com o que ela vai levar, em termos de pauta da reunião, mas também com as situações que podem acontecer que vão gerar uma frustração, uma desmotivação ali para ela. Então, a gente tem que se preparar também para esse tipo de... Para não ser pega de surpresa. Para não ser pega de surpresa, porque quando a gente é pega de surpresa, a gente não sabe, muitas vezes não sabe como reagir. Demonstra daí fragilidade aí mesmo que... Ou raiva, ou alguma coisa que não é o ideal. E olha quanto desgaste isso causa, né? A gente poderia estar usando esse tempo para se preparar muito mais para os negócios ou para fazer expor uma ideia. A gente precisa ainda levar isso em consideração, porque infelizmente isso vai acontecer. Isso sempre acontece. E é importante esse debate aqui porque quem está assistindo, né, o empresário, homem, ou a empreendedora, a empresária, mulher também, às vezes deixa passar, né? Tipo, para não se constranger, para evitar problemas com a equipe, acaba deixando passar. De repente é uma forma de estar enxergando realmente isso acontece no nosso meio de trabalho e tem como mudar, né? Tem como a gente preparar para que isso não aconteça, né? Conscientização. Conscientização, mostrar que o problema não é dela, é um problema social, cultural. Né? Isso é importante que ela entenda. Né? Isso a gente bate bastante nos nossos eventos, né? A gente fala bastante sobre isso. O problema não é seu, assim, é da cultura. Não estamos mais em tempos de deixar passar, né? Acho que a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Vai ficar bom para a pessoa, vai ficar bom para outra pessoa que talvez não sabia que isso era um problema, vai ficar bom para a empresa, no fim fica bom para todo mundo, sabe? É uma questão que atinge as mulheres, mas que reflete em todas as pessoas que convivem. E existem mulheres que já passaram por todas essas barreiras aqui em Santa Catarina e que hoje são cases de sucesso, né? Podemos citar algumas, então? Temos. Só de mulheres a CAT tem 40. Vamos escolher menos, então. Escolher algumas aí, então. Muito orgulho dessas colegas, né? Muito a orgulho. gente tem, acho que também uma grande referência e minha mentora também, que é a Gabriela Werner, que ela é diretora do Impact Hub, que é a rede mundial e que nesse final de semana fez um evento incrível, assim, transformador, que eu tive a oportunidade de participar. A Gabriela é uma super inspiração, assim, pra gente, ela tem um olhar muito visionário, assim, e ela é sempre muito disponível também, né, Tatiana, para nos orientar. Sempre, sempre, Cita né? mais uma, Tatiana. Eu cito a Betina, né, da Nano Vetores. A Betina também passou, ela vem de uma carreira assim da universidade, ela é pesquisadora e hoje a empresa dela está internacionalizada já em vários países, é uma super empreendedora. A própria Rosana Branas, que a gente mostrou aqui no início do programa também, né? Não deixa de ser uma 17 anos, né? Atuando no mercado. Com certeza. Legal. São exemplos que meninas jovens que estão ingressando aí podem se espelhar e pesquisar esses nomes que foram citados aqui, né? Isso mesmo. E a gente estava falando antes também, né, sobre a questão institucional, assim, da ACAT, né, das verticais de negócios. O quanto é importante a gente se apropriar desses espaços também, né, Tatiana? Não, então, quando a gente criou o grupo Mulheres ACAT, só o fato de ter criado já despertou a conscientização assim, das pessoas, a consciência das pessoas. E aí, com isso, quando surgiu a necessidade da troca de gestão, na diretoria e tal, aí os diretores olham, poxa, a gente não tem nenhuma mulher na diretoria e nem no conselho. Então, convidaram uma mulher para o conselho. E agora, no final do ano, a gente convidou uma mulher também para ocupar o cargo de diretoria de uma das verticais de negócio, que é a vertical de educação, que é a Nadine. Né? Então, antes eles nem olhavam, né, nem pensavam a respeito, hoje eles, por que não, né, trazer uma mulher?
Tatiana, você defende, um tema um pouco polêmico assim, mas você defende, assim como na política existe a cota para candidatas mulheres, cota para ingresso de mulheres no setor de tecnologia também? Eu acho que isso é o extremo. Isso é bastante polêmico, né? Mas eu acho que algumas situações sim, algumas situações assim mais radicais eu acho necessário. Quais, por exemplo? Algumas, por exemplo, grandes empresas onde não existe essa oportunidade para as mulheres, pelo simples fato de não existe, entendeu? Eles não olham para essas mulheres. Então, o fato de colocar cotas vai dar oportunidade para que essas mulheres cheguem na liderança e aí comecem a desenvolver, assim, e mostrar a capacidade delas. Não é que vai colocar uma mulher, qualquer mulher ali, mulher sem capacidade para estar num cargo de liderança. São mulheres que ocuparão e que vão conseguir desenvolver bem o trabalho, né? Mas será que uma cota não aumentaria ainda mais esse preconceito masculino com relação às mulheres? Tipo, só está aqui por causa da cota? Eu sou super a favor das cotas, assim, né? Acho que a gente tem bons exemplos da universidade, falando da questão de cota racial, né? Do quanto as pessoas que entraram por cotas nas universidades acabaram elevando muito a média da turma, sabe? E isso acaba se refletindo também em outros sistemas que podem se apropriar dessa situação de cotas. Eu acredito que se a gente não tomar medidas extremas, como a Europa já faz, a Tatiana falou antes que a Europa já está à frente em números da gente nessa questão, foi porque justamente eles tomaram essas medidas um pouco mais extremas e já há alguns anos, por lei, é obrigatório ter porcentagem de mulheres em cotas de liderança. Então, acho que se a gente em todos os setores? Isso. Então, acredito que se a gente não for por esse caminho, a gente não vai conseguir resolver essa questão tão cedo, assim, sabe? Ainda vai ficar ruim para as empresas e ruim para as pessoas. A gente está aqui na TV da Assembleia Legislativa, né? Mas não tem nenhum movimento ainda nesse sentido aqui no Estado, né? Que vocês conheçam. Em termos de cotas, eu acho que não. Falando da questão política, né? Existem as cotas para mulheres na política, que ainda é um número São os 30% ainda, das candidatas, isso, né? Mas é um número baixo ainda, né? De mulheres que realmente se colocam à frente ali. A gente tem... Muita candidata laranja ainda, né? Tem essa questão polêmica também, mas a gente teve a super oportunidade de acompanhar colegas que são da nossa convivência no dia a dia, que se colocaram à frente nessa questão política e que também acompanhamos ali a saga delas, o quanto isso foi difícil, né? O quanto a gente tentou apoiar elas e mesmo assim não chegaram lá, né? Não se elegeram. O quanto a gente precisa ainda amadurecer nessa questão, né? De nós mulheres nos expormos dessa forma, nos colocarmos nessa linha de frente, o quanto a gente precisa estar preparada para isso, né? E apoiando as outras. Talvez esse seja o primeiro caminho, uma mulher mais com maior representatividade dentro, né, dos espaços políticos, vão lutar mais por outras questões também. A gente já vê isso acontecendo nas empresas, né? Como foi o exemplo da reportagem da Luísa, que tendo uma mulher lá como líder, ela puxa outras mulheres, né? Eu, na minha empresa também, estou sempre buscando contratar mulheres nessa área de tecnologia. Nos eventos que eu organizo nessa área também, o evento não sai se ele não tiver uma mulher, pelo menos, palestrando, sim. E isso dá bastante trabalho, tá? Às vezes as empresas falam pra gente, perguntam porque não tem mulher, porque dá trabalho, realmente são poucas aqui, sabe? Então, mas tem. Vem falar com a gente que a gente tem para indicar, né, Tatiana? Então, acho que se a gente se esforçar, a gente consegue, sabe? A gente consegue resolver essa situação. Não falando em termos de cotas dentro das empresas, mas cotas na hora da seleção. Isso também é muito válido. Então, no processo seletivo tem que ter 50% candidatas mulheres e 50% candidatos homens. E dali vai ser isso já ajuda bastante. Porque se não tiver, porque é difícil encontrar, é difícil encontrar essas mulheres. Mas se eles colocam isso como meta, eles vão buscar, eles vão ter um trabalho a mais, eles vão trabalhar no processo seletivo, vão fazer com que o processo seletivo seja convidativo para essas mulheres. Então, na hora de buscar desenvolvedores, colocar desenvolvedores e desenvolvedoras. Então, coisinhas assim que vão... No anúncio, né? No anúncio, que vão fazer com que a mulher fale, opa, essa vaga pode ser para mim. Vamos lá, então, agora para saber como que as pessoas podem participar, as mulheres podem participar do Anitas, primeiramente, como que elas podem encontrar o Anitas e participar. Isso, acho que pode nos seguir no www.anitas.com.br. Site, né? Isso, no site. E nos seguir nas redes sociais ali, que a gente está sempre compartilhando, né? Facebook, Instagram. Isso, Facebook, Instagram, tem Twitter também, que a gente está sempre compartilhando os eventos que ensinam mulheres e meninas a programar.
e que também tem oportunidade de trabalho, né? As empresas nos procuram para fazer divulgação de oportunidades de trabalho, então a gente compartilha ali também e a gente fica à disposição para quem quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, que a gente está sempre tentando se ajudar. anitasnormal.com.br. E no Mulheres Acate tem alguma forma de participação? acate.com.br seria a entrada assim através do site, né? E ali vai encontrar a forma de informações, apoio, eventos. Isso. E também as redes sociais, né? Aí Facebook, Instagram, LinkedIn. É só buscar por Acate daí, né? Busca por Acate, que a Acate sempre disponibiliza as informações ali. Que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Isso. Bacana. Também, aproveitando aqui o programa Santa Inovação, pede a sua participação também. Está vendo o endereço aqui embaixo que você pode contribuir com sugestões de pauta, próximas pautas, né? Nossa repórter vai até o local, produz a reportagem ou quem sabe até convidada aqui para o programa também para a gente bater esse papo aqui e aprofundar sobre algum assunto, sobre algum tema. Considerações finais para a gente encerrar o programa? Júlia? Queria agradecer a oportunidade, assim, né, de a gente poder falar sobre esse assunto, por mais que a gente fale dentro das nossas bolhas, né, é sempre muito bom quando a gente encontra parceiros, assim, que podem dar voz a esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, a gente precisa ainda, a gente já vem fazendo um trabalho incrível, mas a gente precisa de muito mais ajuda para fazer coisas grandes acontecerem por aqui. Que bom que o programa Santa Inovação funciona como uma vitrine também para essas ideias. Consideração final sua? Eu vou muito nessa linha também, agradeço bastante, né, essa oportunidade e quanto mais a gente divulgar ações, né, para a gente é muito bom, quanto mais mulheres envolvidas nessa causa, melhor. Então, alcançando o estado de Santa Catarina, para a gente é maravilhoso. Assim. Bacana. Muito obrigado. O programa Santa Inovação de hoje falou sobre a importância de fomentar a participação das mulheres no setor de tecnologia. Em breve, um novo programa para você. Até mais.